Bom dia, a gente vai estar apresentando para vocês hoje uma equipe, né, que veio aí da PBSF, que vai ser a partir de agora nossos parceiros aí para uma implantação de uma tecnologia nova, né, para o nosso estado. A gente percebe hoje que talvez seja inovador até mesmo no Nordeste, que é a neuromonitorização cerebral, tá? Então a gente deve hoje começar os primeiros treinamentos. A gente vai ter essa primeira aula onde a gente vai estar recebendo Bianca, que vai estar apresentando para a gente as principais indicações da neuromonitorização cerebral nos recém-nascidos. E num segundo momento, talvez no início de março, quando a gente já tiver alguns casos, algumas experiências, a gente vai estar apresentando uma segunda aula online sobre a avaliação dos traçados, né, para a gente não ficar tão assustado com o que a gente encontra lá nos traçados, para ter um pouco mais de tranquilidade na hora de manejar esses bebês, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a Bianca e ela vai estar apresentando para a gente aí. Muito obrigado a todos que estão participando aí, tá? Obrigada, Marcos. Bom dia a todos. Então, eu sou a Bianca, faço parte da equipe da PBSF, tá? Então, a gente veio hoje, como o Marcos falou, apresentar o que é o AEG. Não sei se todo mundo já ouviu falar. A gente vai dar as noções das principais indicações, até para vocês poderem realmente começar a utilizar. E, basicamente, como que monta, né? Então, para a gente dar a sequência aí a essa parceria. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me interromper, tá? Então, vocês me perguntam o que é o AEG. O AEG ele é um eletroencefalograma de amplitude integrada. Então, ele vem, esse Azinho pequenininho talvez seja novidade aí para todo mundo. O que significa isso? É uma técnica de registro eletroencefalográfico que a gente utiliza menos canais do que a técnica comum e a tendência do traçado bruto e as amplitudes mínima e máxima a cada 15 segundos vão ser plotadas num gráfico, tá? Então, é basicamente o que vocês vão conseguir ver, vai ser essa interface aqui que eu vou falar um pouquinho mais para frente com mais detalhes, mas basicamente o EEG é isso. Ele pega um eletroencefalograma bruto e ele vai comprimir em tempo, tá? A parte de baixo, né, aqui só para exemplificar, seria o bruto, que é o que a gente costuma ver naqueles demais canais, e em cima o que a gente tem é o que vocês vão começar a ver na nossa interface, que é o AEG. Então, a cada 15 segundos do traçado bruto, é como se ele pegasse um lápis e fizesse um traço com amplitude máxima e amplitude mínima. Ao longo do tempo, a gente consegue... Qual a vantagem disso? Que ao invés da gente ficar, né, com páginas e páginas de EEG, a gente consegue comprimir, que a cada 15 segundos a gente tem um risquinho bem fininho, como se fosse um lápis, e vai trazer aquele traçado ali de cima para a gente. Ele é uma escala semilogarítmica e tempo comprimido, então, de novo, né? Por que ela é semilogarítmica? Porque no período neonatal, o que mais me interessa são essas amplitudes mais baixas, né? Então, vocês podem ver que aqui, por que a escala começa 0, 5, 10 e ali para cima comprime até 100, né? Porque no período neonatal as nossas amplitudes acabam se concentrando nesse trecho, que é o que a gente precisa ver com mais atenção. Então, ela é uma escala semilogarítmica e, de novo, como eu falei, ela é tempo comprimido. Ela vai pegar a cada 15 segundos e fazer uma linha. Então, né, e aí a vantagem, de novo, é que a cada 6 centímetros, né, eu tenho 1 hora. Diferente do EEG, né, que a gente tem páginas e páginas para, né, registrar o período aí de 1 hora. Então, isso é basicamente o que vocês vão ver, né? A telinha, a gente sempre tenta deixar assim em azul, né, o traçado. Embaixo a gente vai ter o eletroencefalograma e a gente associa a videoimagem. Por quê? É isso que vocês vão encontrar na tela, tá? Na beira-leito do paciente. Por que a gente associa tudo isso? Para ter uma melhor acurácia, maior sensibilidade e especificidade e descartar artefatos. De bomba, de circuito de ventilador, o próprio pai, às vezes, fazendo carinho na cabeça da criança, pode simular alguma alteração. Então, por isso a importância de, além do AEG com o EEG bruto, a gente associar o vídeo, tá?
Mais uma vez, essa é a interface que vocês vão estar lidando, tá? Ela vai ficar exposta na tela. Então, em cima, essa parte azul são os 3 canais que a gente avalia, tá bom? Aqui embaixo sempre vai ter o eletroencefalograma bruto e a videoimagem ali associada. Aí vocês vão me perguntar quais as vantagens do AEG, né? Se eu tenho AEG, por que eu vou pôr um AEG no paciente, né? Porque é uma monitorização contínua beira-leito, né? Um método não invasivo, ou seja, é só colocar o eletrodo do mesmo jeito que a gente coloca um eletrocardiograma, né? Ou um oxímetro de pulso, então da mesma forma. Eu vou ter avaliação de função cerebral em tempo real, né? Ou seja, como é que aquele cérebro está neste exato momento. Ele permite a detecção de crises epiléticas, né? A gente já é sabido há muito tempo que 80% das crises epiléticas em recém-nascidos são subclínicas, ou seja, o paciente está quietinho, dormindo às vezes na nossa cabeça, né? Mas o cérebro está em atividade epilética, tá? É um meio de você também poder acompanhar a resposta de anticonvulsivante, ou seja, fiz a medicação, cessou. A gente sabe também que existe uma dissociação eletroclínica, então nas poucas vezes que a gente tem manifestação clínica, eu faço anticonvulsivante, clinicamente o paciente para de convulsionar, mas no AEG ele segue convulsionando, então a gente tem essa vantagem. E uma relação prognóstica a curto e longo prazo, né? Tanto na maioria da população das indicações que eu vou falar mais para frente, já tem se estabelecido essa relação prognóstica a partir do traçado, da evolução do traçado. Tá? Lembrando que o AEG, ele não substitui o EEG convencional, né? Eles são métodos complementares, assim como um ECG à beira-leito não substitui um de 12 derivações, não substitui um Holter, por exemplo, né? Mas todos são complementares e são métodos que a gente tem à beira-leito de triagem para poder auxiliar aí o manejo do paciente à beira-leito. Um pouquinho sobre o posicionamento dos eletrodos, então a gente utiliza, são 7 eletrodos, tá? No próximo slide a gente vai ter certinho a localização. A gente utiliza essa pasta, que é para facilitar a transmissão aí da parte elétrica. Álcool ou água mesmo, né, no caso de prematuro, para a limpeza da cabeça do bebê, micropor e gaze, tá bom? Esse daqui é uma imagem do próprio equipamento, né? São os canais que a gente vai utilizar. A gente vai conectar os eletrodos auriculares primeiro, né? Os auriculares, eles não têm uma medida, eles só são retroauriculares mesmo, a gente só toma cuidado de posicionar para não machucar a orelha, né, do paciente, mas são auriculares. Por convenção, a gente tem que os números ímpares são do lado esquerdo e números pares são do lado direito, tá? E aí os outros 4 eletrodos que a gente vai colocar são os centrais, né? Então C4 e C3, e os parietais P4 e P3, e a gente coloca um eletrodo terra, né, para a gente poder ter o parâmetro. Aí o eletrodo terra, normalmente a gente coloca na testa, tá? Acho que a hora que eu for colocar, se vocês quiserem também gravar, mas a montagem dele é basicamente essa. Ele é baseado na neuroanatomia, a gente utiliza uma medida 10-20, tá? Essa medida ela é feita, aqui só de novo, né, conforme eu já falei. Deixa eu saber aqui se tem aqui. Tem. A gente começa sempre conectando o cabo, fazendo a parte do computador primeiro, para deixar para manipular o paciente por último de uma vez só. Então, conecta o cabo do EEG, que é dessa basezinha que vocês viram na imagem, no computador. Vão conectar todos esses eletrodos, eles não vêm presos, né? Eles vão vir soltos e a gente conecta nessas posições específicas e aí fazer essa medida de colocação 10-20. Como que ela se dá? A gente pode fazer 2 medidas no paciente, ou medida Nasion-Ion, tá? Que é a medida da base do nariz até o ponto mais proeminente, ou a gente faz medida de um tragus da orelha até a outra. Normalmente essa medida é para dar basicamente a mesma coisa. E a partir dessa medida que a gente vai posicionar tanto o eletrodo C quanto o eletrodo P, tá? O eletrodo auricular, mais uma vez, ele independe dessa medida. Então, de novo, ele vai ser colocado atrás da orelha. Ele não tem relação com essa medida. Já o eletrodo C, que é o eletrodo central,
a gente vai pegar desse primeiro ponto, né, que a gente mediu aqui, né, no tragos, e a gente vai subir 30 centímetros, 30%, desculpa, da medida original que eu fiz. Então, vamos usar uma medida aí fácil. Medir de tragos a tragos deu 20 centímetros, né? Onde eu vou posicionar o C? Então, eu vou pegar de um tragos, 30% dessa medida. Então, seria 6 centímetros para cima, em linha reta, a gente posiciona o C. Isso tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? E aí, dessa mesma medida, a gente vai tirar 20% e do C, a gente, em linha reta para posterior, vai posicionar o parietal. Ficou claro? Deu para entender? Tá? Então, aqui tem a imagem, mas a medida a gente pode fazer ou da base do nariz até atrás, ou de um tragos até o outro, que às vezes é um pouquinho mais fácil para não ficar manipulando muito a cabeça, principalmente em prematuro. Tá? E aí, então, dessa medida, 30% vai ser o central e 20% vai ser o parietal. O auricular não tem medida, é só atrás da orelha mesmo. Tá? Então, aqui, né, de novo, só reiterando isso daí, as medidas de 30%. O terra, normalmente a gente mede 10% dessa medida e coloca o terra, mas na verdade ele pode ser posicionado em qualquer região da fronte do paciente, tá? E o A1 e o A2. Então aqui só mais um exemplo, né? Então, olha lá, do auricular, retroauricular mesmo, a medida de 10% com mais 20 daria o central. E depois, em linha reta para trás, 20% parietal. E o terra ali na frente. Então, o que é importante antes de eu posicionar os eletrodos? Desengordurar bem a pele do recém-nascido, tá? A gente faz uma ligeira fricção da pele com a gaze e o álcool, ou o sorinho, né, no caso do prematuro, no lugar onde você vai fixar o eletrodo, não precisa lavar a cabeça inteira do bebê. Vai aplicar uma pequena quantidade de pasta, vocês vão ver a hora que eu montar no couro cabeludo, e é basicamente isso. Bebês muito cabeludos, a gente precisa tomar cuidado, precisa abrir como se fosse uma risca mesmo de cabelo, afastar bem o cabelo, limpar ali bem aquela região e colocar o eletrodo com a pasta, né? Então, é bem como se fosse uma risca mesmo. Se você colocar para trás, isso altera a leitura, né? A gente vai usar um termo que chama impedância. O que é impedância? É a capacidade desse eletrodo conseguir ler a atividade elétrica ali. E quanto mais baixa ela tiver, maior sensibilidade e interferência a gente tem. Então, no caso de colocar daquele jeito, a gente atrapalha aí a leitura, permitindo a interferência e artefato, tá? Então, o ideal bebezinho mais cabeludo é tentar afastar o máximo possível aí o cabelinho. Aqui é só, né, mais uma imagem mostrando a limpeza mesmo da pele. A instalação, então, a gente pode colocar, a gente pede para evitar áreas de bossa, hematoma, né, ou as regiões de sutura. Então, putz, a minha medida ali deu bem em cima, né, de uma sutura. Então, a gente pede para, ou coloca um pouquinho para frente, ou um pouquinho para trás, né, mas lembrando de ser simétrico, né. Então, se eu afastei 1 centímetro de um lado, do outro lado eu tenho que afastar 1 centímetro também, tá? Atentar sempre para essa simetria, isso é uma coisa que às vezes a gente tem traçados diferentes do lado direito para o lado esquerdo e às vezes é só uma alteração aí do eletrodo mesmo. E isolar os fios de outros cabos e equipamentos. Então, conforme eu falei, se a gente tiver esses fios em contato com o próprio circuito de ventilador ou o próprio equipo de acesso, né, com soro correndo, por mais simples que seja, pode causar uma interferência e falsear aí o traçado desse paciente. E a gente acaba colocando uma touca, mais uma vez, para melhorar a impedância e diminuir a interferência e possíveis artefatos que a gente tenha no paciente. Então, é um isolamento elétrico mesmo, né? Tentar deixar esses fios bem encapadinhos. A gente enrola ou com uma malha tubular ou com a própria faixa, né, atadura, tá bom? E deixa desse jeitinho. Quanto às indicações, a gente tem, né, das principais aí acho que já conhecidas, que são os nossos asfixiados, né? Tanto o moderado, grave, quanto os asfixiados leves. A gente tem o AEG como uma forma de ajudar aí a definir conduta, né?
Acidente vascular cerebral, o nosso campeão aí de monitorização é crise convulsiva prévia ou a suspeita, né? Então, tenho a suspeita, não sei se está convulsionando, vou colocar. Prematuro extremo, né? A gente tem bastante relação aí com prognóstico nas primeiras 72 horas de vida. Qualquer instabilidade hemodinâmica ou ventilatória, tanto de paciente prematuro quanto de paciente a termo. Hemorragias paraintraventriculares graves, né? Então, se aplicando um pouco mais aí aos prematuros extremos. Erros inatos de metabolismo, que na verdade a gente não tem essa suspeita de cara, mas ela acaba aparecendo. Cardiopatia congênita complexa, tanto no pré-operatório, no intraoperatório se fala bastante, apesar da dificuldade aí, e o pós-operatório, né, que já é sabido que a gente tem um maior risco de injúria cerebral. Malformação grave de sistema nervoso central, hérnia diafragmática, infecção do sistema nervoso central ou sepse, então seria aí, acabaria entrando como mais um fator de instabilidade para o paciente. Hiperbilirrubinemia grave, então aquelas que normalmente têm indicação de exsanguíneo transfusão. E pacientes em ECMO, tá? A duração vai depender da condição clínica e da indicação de cada paciente, então para cada indicação tem-se um tempo já pré-estabelecido que seria o ideal, né? E a gente sempre orienta o tempo mínimo de 24 horas de controle total de crises para suspender a monitorização. Então, indiquei, meu paciente convulsionou. Posso tirar? Não, o ideal é que você permaneça aí 24 horas com essas crises controladas para aí sim pensar em suspender. Vou passar um pouquinho por cada uma, tá? Então, o recém-nascido com asfixia submetido à hipotermia terapêutica. Quando que eu inicio? Então, o mais precoce possível, idealmente antes das 6 primeiras horas de vida, e a gente mantém até 24 horas do término do reaquecimento, tá? Ele vai avaliar a função cerebral, relação prognóstica e identificação de crises epiléticas. Então, a gente sabe que um paciente que comece a monitorizar, se ele abre esse traçado com um padrão adequado para a idade, a gente já consegue estabelecer uma relação prognóstica, que esse paciente tem grandes chances de ir bem. Se ele mantém esse traçado, ou mesmo que o paciente não tenha começado bem, mas ele recupera esse traçado dentro de um período aí de 48, no máximo 72 horas, a gente sabe que também é um sinal de bom prognóstico, né? Então aí ele é mais uma medida para a gente poder falar de prognóstico com essas famílias. Importante lembrar que nesses casos o maior período que a gente tem de risco de crise são nas primeiras 24 horas de vida, né? Então por isso a importância de colocar o mais precoce possível, e depois esse período volta a ser maior quando a gente inicia o reaquecimento. E mais uma vez a maioria aí vai ser subclínica, ou seja, eu não vou ver, né? Esse paciente não vai me dar nenhum sinal clínico de que ele está convulsionando. Aqui no recém-nascido, que eu ainda não consegui indicar, né? Então ele foi um anoxiado, mas ele ainda não preencheu o critério, a gasometria ainda não é definitiva, então eu monitorizo, né? De novo, o mais precoce possível. Por quê? Se esse paciente já abrir um padrão que não é o esperado para a idade, já seria uma indicação de eu colocá-lo em hipotermia, né? Ou mesmo se iniciando o exame, ele abre com crise convulsiva, você também já modifica a sua conduta e indica hipotermia terapêutica para esse paciente, né? Então, vem aí como mais um critério para ajudar aí nessa decisão. E caso vocês vão me perguntar, mas coloquei, o padrão era bom, ele não preencheu, né, critérios de encefalopatia clínica, a gaso também não foi definitiva, o que eu faço? Posso tirar? A gente orienta também manter 24 horas essa monitorização para depois suspender. Aqui só um caso clínico, né, que a gente tem, um recém-nascido termo, 38 semanas, foi claramente um anoxiado, 3, 5 e 7, tinha essa gasometria aí do cordão com pH de 7,05 e um BE de -11, foi entubado em sala de parto, mas estubado com 20 minutos. Ao fazer o exame neurológico, foi constatado uma encefalopatia leve, ou seja, não estava ainda preenchendo nenhum critério. Foi monitorizar,
E aí, no início da monitorização, com 3 horas de vida, como vocês podem ver aqui embaixo, de novo, só lembrando, era aquela tela azul, né? Então, esse daqui de baixo é o AEG. Aqui em cima, que a gente tem essas ondas fazendo, né? Seria o bruto, tá? E aqui o que a gente pode ver é um paciente convulsionando, tá bom? Então, um paciente que não preencheu o critério clínico. No vídeo, o bebê não está tendo nenhum movimento, tá bom? Mas a hora que a gente olha no traçado bruto, esse paciente estava convulsionando. Então, foi definitivo aí para ele a indicação da hipotermia. Tá? Aqui, depois, nessa próxima aula, como o Dr. Marcos falou, a gente vai explicar um pouquinho melhor como que a gente faz essa avaliação, né? Mas a gente normalmente avalia aumentos súbitos no traçado bruto, né? Então, a gente nunca olha sozinho, só um ou só o outro. Então, a gente avalia o traçado comprimido. Fiquei na dúvida no comprimido, a gente sempre vai bater o traçado bruto para verificar se é ou não convulsão. Tá bom? Nesse caso, era. Da próxima indicação, então, prematuro menor que 35 semanas, com anóxia neonatal, Apgar menor que 5 e acidemia documentada. Apesar desse paciente não preencher critério, né, não entrar para hipotermia terapêutica, ele não deixa de ser um paciente de risco para injúria cerebral, né? Então, também deve ser monitorizado. Aí, como a gente tinha falado, a suspeita de crise, né, um estado de mal epilético ou até a crise convulsiva prévia. Das principais causas que a gente tem é o AVC isquêmico hemorrágico. Mais uma vez, como eu falei, 80% dessas crises são subclínicas. Então, a monitorização contínua auxilia aí no diagnóstico, na avaliação da resposta, além da gente também poder avaliar nível de sedação promovido por todas as medicações que a gente acaba fazendo no paciente. E mais uma vez, a gente aguarda aí 24 horas sem crise para poder retirar essa monitorização, caso tenha sido essa a indicação. Suspeita de crise epilética, né? Então, a gente tem muita indicação, o paciente está fazendo apneia, já triei tudo e realmente não tem explicação, suspeito de crise. Fez cianose, a gente já excluiu todas as outras causas, também acaba entrando como indicação. O paciente está fazendo movimento de fasciculação de língua, não tenho certeza, também a gente acaba monitorizando, para avaliar se realmente tem correlação eletrográfica ou não. E aí, mais uma vez, tem que durar pelo menos 24 horas, né? Sendo necessário não ter tido crise, ou caso tenha tido crise, mais uma vez manter aí por 24 horas na ausência das crises. Aqui tem outro caso clínico. Né? Esse bebê está convulsionando ou não? Né? Não tem como a gente ter certeza, né? Esse seria um bebê que a gente indicaria a monitorização cerebral, por exemplo. E aí, quando a gente vai ver o AEG dele, não tinha crise, né? É um paciente que muito provavelmente a gente medicaria, né, na dúvida, sem ter essa ferramenta. E aí, na hora que a gente coloca o AEG, ele tem um AEG completamente normal para a idade, né? Tanto no traçado bruto quanto no traçado comprimido. E é um paciente que não apresentou crise nenhuma durante a evolução, tá? Então, realmente, é aquele que a gente chama de Gittner, né? Gittner, eu tenho dificuldade de falar. Aqui é um outro caso clínico que a gente colocou, estava ali à beira-leito e à beira-leito o paciente já começou, com onda, espícula, onda. Isso nessa outra aula a gente consegue falar um pouquinho melhor, que é como que a gente identifica a crise, né? E aí quando a gente ia ver, o paciente estava com esse movimento aí repetitivo de membro superior. Mas lembrando que só 20%, né, dos casos vão apresentar crise clínica. E aí, quando a gente via no AEG, estava lá, apresentando crise mesmo. Os prematuros extremos, então, como eu falei, né, são considerados de alto risco para injúria cerebral, em especial nas primeiras 72 horas de vida, né, que é o período de maior instabilidade e onde normalmente eles não têm autorregulação de fluxo cerebral. A gente sugere, mais uma vez, monitorizar, então, nessas primeiras 72 horas ou em quaisquer complicações associadas. Esse paciente estava estubado, começou a fazer muita apneia, entubou, abriu o quadro de sepse,
fui fazer o ultrassom, tem uma hemorragia grave, então qualquer alteração aí na evolução desse prematuro também seria indicação de monitorizar. Aqui só mais um caso clínico de um prematuro extremo. Então, 27 semanas, foi uma cesárea por descolamento prematuro de placenta, um Apgar 1, 3 e 7, né? E no exame físico apresentava hipoatividade e hipotonias importantes, tá? Quando a gente olha, então, de novo, a mesma interface no traçado bruto, eu já consigo ver que tem um padrão que não é o adequado para essa idade, tá? Isso, mais uma vez, nessa próxima aula que a gente discutir, a gente fala mais detalhadamente. E aí, quando eu vou olhar esses aumentos súbitos, né? Então, de repente, tem uns aumentos súbitos ali no azul, a gente olha sempre o bruto. E aí, no bruto, quando eu vou olhar, a gente tem o formato de onda, espícula, onda, que é o que caracteriza a crise epilética para a gente. A hemorragia intracraniana grave, então, como eu falei, né? Quando o prematuro tem grau 3 ou grau 4, a gente tem esse risco já sabidamente aumentado para crise epilética, mais uma vez em sua maioria subclínica. Aqui outro caso para mostrar para vocês, um prematuro de 26 semanas com hemorragia grau 4. Também a gente já olhando, a gente já consegue ver que o padrão de base não é o normal para essa faixa etária. E aí, mais uma vez, quando a gente vai olhar nesses aumentos súbitos, né, o AEG, o azul ali, ele vem vindo numa sequência, de repente ele sobe. Nessa subida, a hora que a gente olha o bruto, de novo, a gente tem onda espícula onda, caracterizando mais uma vez crise epilética no paciente. Elas têm que durar 10 segundos, né, só adiantando um pouquinho para vocês. Elas têm que ter mudança na morfologia, né, elas têm começo, meio e fim, né, então isso tudo a gente caracteriza a crise. A cardiopatia congênita complexa, então como eu falei, todo o período perioperatório, tanto pré, intra quanto pós-operatório, é risco para injúria cerebral e para crises, né, principalmente pelo baixo fluxo ou já sabido baixa oxigenação cerebral. Mais um caso clínico que a gente tem um recém-nascido termo de 38 semanas num pós-operatório de Jatene por transposição de grandes artérias, tá? Esse bebê era um bebê bastante grave, não sei se vocês conseguem ver ali no vídeo, cheio de bomba ali, né? A gente mal consegue ver o bebê direito, tá bom? E quando a gente olha de novo no azul, vocês conseguem ver que tem várias elevações, né? Infelizmente, todas essas elevações eram como estavam aqui embaixo, crise, né? Um bebê em estado de mal epilético, tá bom? E que provavelmente, ali, esse aqui acho que não tem o vídeo, mas o paciente também não estava tendo clínica alguma, tá? Olha lá. Elas duram, né, mais de 10 segundos e nesse caso todas essas elevações eram crises. Após parada cardiorrespiratória prolongada, né, então também é uma indicação, a gente faz hipofluxo cerebral, obviamente, né, então seria mais aí uma indicação. Aqui, só mais um caso clínico, um prematuro moderado que acabou sendo indicado a monitorização por uma sepse tardia com meningite. Né? Então, a gente tem aí duas indicações, a sepse e a meningite. Né? E, de novo, com o passar do tempo, vocês vão conseguir ver, é um traçado completamente patológico, um bebê que também estava apresentando crise. Né? Quando a gente vai checar todos esses aumentos de amplitude, são crises convulsivas. Ali, como vocês podem ver, é o líquor do bebê, né? Praticamente pus. Malformação cerebral grave, né? Então, a malformação por si só já é um risco de injúria cerebral e o risco elevado de crise epilética. Paciente com instabilidade hemodinâmica ou ventilatória, qualquer ela que seja, né? Então, HP, né? Esses pacientes com hérnia, qualquer pós-operatório cirúrgico, né? Que tenha chocado ou qualquer coisa assim, também seria indicação. Aqui é um caso clínico, mais um caso clínico, então um bebê de 35 semanas foi admitido na UTI por desconforto respiratório. O traçado dele vinha bem e de repente ele fez um aumento súbito ali, né? Quando a gente foi ver era crise e foram reavaliar o paciente, ele tinha feito um pneumotórax, tá? Então, ele auxilia, o AEG ele consegue mostrar pra gente às vezes alterações que antecipam a clínica, né, desse paciente. Então, quando ele foi ser reavaliado, foi evidenciado um pneumotórax, né? Por que ele estava convulsionando? Um simples desconforto respiratório.
né? Então, aí a importância do AEG. De novo, né? Durando 10 segundos, tendo mudança na morfologia. Mais um caso clínico, tá? Só para vocês poderem ver como ele auxilia ali no manejo à beira-leito. Era um bebê termo, né? Com sepse, hemorragia pulmonar e de repente o paciente chocou. Mesmo sem saber olhar direito, vocês conseguem ver que o paciente vinha num padrão aqui no azul, de repente aconteceu alguma coisa ali que despencou, né? Quando a gente foi ver, a PAM reavalia esse paciente tinha caído para 25, ou seja, o paciente chocou, né? E o cérebro, obviamente, sentiu junto, tá? Foram feitas as medidas, expandiu, entrou com droga vasoativa e eu consigo ver que recuperou ali o padrão, né? Do início, mesmo sem saber se é normal ou não, mas eu vi que teve alguma mudança. E aí, quando retorna, a gente vai medir a PA de novo, a gente conseguiu controlar o choque desse paciente. Então, é mais uma medida aí que ajuda a gente. Você está passando ali a beira-leito, você fala, opa, mudou a atividade, o que será que aconteceu? Né? Aqui era feita, né, a medida não invasiva, então não é uma coisa que a gente tem ali o tempo inteiro, né, no monitor, mas a gente consegue ver que algo mudou nesse paciente. Então, vou reavaliar, e aí nesse momento foi evidenciado o choque e feitas as medidas a tempo, tanto que o bebê conseguiu recuperar aí a função. A hiperbilirrubinemia grave, com a indicação de exsanguíneo, né? Então, pela própria instabilidade do procedimento, né? A gente acaba indicando. E avaliar também a impregnação da bilirrubina. Aqui, só mais um caso para mostrar para vocês, um bebê também com 4 meses de vida, não é o ideal, tá? A gente, até uns 3 meses, a gente consegue ter uma sensibilidade boa do método, a partir de 3 meses, a sensibilidade diminui, porque a cabecinha do bebê cresce e a gente usa poucos canais, então a gente começa a ter perdas aí. Mas nesse caso foi um caso específico que vocês vão falar, será que está normal? Né? Na verdade não, esse bebê esteve o tempo inteirinho em crise convulsiva, né? Então ele está extremamente elevado, o traçado de base e a todo momento que a gente checava era crise, então, né, um caso super raro, né? Tinha um erro inato do metabolismo, uma hiperglicidemia não cetótica, que esse paciente, desde o momento que iniciou a monitorização, convulsionou e de super difícil controle. De novo, né, só mostrando aí a evolução, que dura 10 segundos, e no caso dele, não tem período são, né? A gente só tem crise no exame desse paciente. Pacientes em ECMO, né, então, pela própria instabilidade e gravidade que o paciente, por estar em ECMO, apresenta, né? E é isso, qualquer caso que fuja dessas indicações, vocês têm total liberdade de discutir, a gente tem a equipe 24 horas, né? A gente não fica 24 horas olhando para o mesmo exame, a gente avalia a cada período de 6 horas, mas óbvio, no meio do caminho, o paciente está apresentando um movimento, aciona a equipe avalia o exame naquele momento e a gente consegue dar esse feedback para vocês, além dos laudos a cada 6 horas, né? Só falando um pouquinho para vocês sobre a UTI neonatal neurológica, né? A nossa intenção é criar um ambiente altamente especializado, capaz de promover um melhor cuidado ao recém-nascido de alto risco, né? Então, o que significa isso? É realizar um diagnóstico precoce, em tempo real, promover medidas de neuroproteção, segurança diagnóstica e velocidade terapêutica. Então, o bebê está com movimento, equipe, é crise ou não? Em questão de minutos, a gente consegue decidir tomar uma conduta mais fidedigna do eu acho que sim, eu acho que não, né? A gente utiliza do modelo de telemedicina, né? Então, como eu falei, a gente tem acesso da equipe remota, 24 horas por dia, com esses laudos a cada 6 horas, e a gente armazena todos esses dados num banco de dados. Né? Aqui é um leito, né? Então um bebê gravíssimo também, né? Em hipotermia, com colchão, monitor cardíaco, oxímetro de pulso, um monte de bomba, e o importante é que a gente tem ali a avaliação da função cerebral ao mesmo tempo que a gente dá, e é com a mesma importância que a gente dá para os outros órgãos.
Então, normalmente, como que isso vai funcionar, né? A gente faz um grupo, né, no WhatsApp com a equipe, porque a gente sabe que é uma ferramenta mais rápida. A gente vai ter o contato também do hospital, caso a gente não tenha uma resposta tão rápida, e vocês também têm o contato de toda a equipe e a escala de quem está naquele horário, tá? Então, a equipe do hospital aciona a gente, ou, né, por telefone, ou pelo próprio WhatsApp, ó, vocês podem checar, aconteceu alguma coisa, vocês podem avaliar para a gente dá esse feedback para vocês, ou mesmo quando vocês forem iniciar, né, olha, estamos iniciando um exame, precisamos de ajuda com XYZ, a gente também está sempre à disposição. Aí, né, sempre que for uma informação crítica, a gente tem aí um período, né, se vocês não dão essa visualização de aviso para a gente obviamente tenta outras formas de entrar em contato com vocês. Caso contrário, se é um paciente que está evoluindo bem, vão ser esses laudos periódicos a cada 6 horas. Isso. Então, a gente tem a central de monitoramento, né? Tudo funciona por meio de nuvem, né? Então, todos esses dados ficam armazenados na nuvem. Aqui, o hospital, a gente, infelizmente, ainda depende de internet, né? Então, a gente precisa que vocês estejam logados, o computador, à internet, para a gente poder ter acesso a esse computador e avaliar o exame, né? Mas tudo interligado por o sistema de nuvens. Só apresentando um pouquinho a PBSF para vocês. Nós somos, na verdade, não um projeto, né? Nós somos uma ação já de telemedicina, que trabalhamos com monitoramento cerebral contínuo remoto em tempo real, treinamento inicial e longitudinal, e na ideia de uniformizar protocolos de atendimento ao recém-nascido de alto risco. Apoio intenso, né, ao RN com asfixia sob hipotermia terapêutica e também sobre todas as outras indicações que eu apontei para vocês. Estamos atualmente, Ale, me corrige se eu estiver errado, em 31 hospitais, né, 4 internacionais. Aqui só um pouquinho dos nossos dados para vocês. Aqui era até junho, a gente hoje já está batendo aí 4.000 pacientes monitorizados, tá? Com mais de 200.000 horas de monitorização, desde que iniciamos. A gente consegue ter todos esses dados, então, de cada hospital em particular e de toda a nossa população atendida, né? Mas de cada hospital a gente consegue também fornecer, então, assim que vocês começam a monitorizar, a gente pede uma ficha de identificação e a gente vai acompanhando esses pacientes com vocês e a gente consegue mostrar tudo isso para vocês, dos pacientes que vocês monitorizaram, tipo de parto, gênero, quantos tiveram crise, quantos não tiveram, qual a principal indicação de monitorização do hospital de vocês, né? Aqui, como eu falei, ganhando aí a suspeita de crise, tá? Por que monitorizar? Né? Então, como eu falei, vim mostrando aí todas as indicações para vocês. Nós detectamos crises subclínicas, que são 80% dos casos. Vocês vão falar, putz, mas será que eu vou medicar mais? Não, na verdade a gente medica menos, né? Porque a gente medica certo, né? Então, não é achar que o paciente tem uma clínica, é realmente constatar que teve ou não a crise. Então, já tem provado que a gente reduz a dose, né? Total administrada e o tempo do uso de anticonvulsivante. Então, com essa ferramenta, a gente consegue, inclusive, mandar esse paciente de alta sem nenhum anticonvulsivante, né? Porque na maioria das vezes, aquele paciente ele não é epilético, né? Ele apresentou crise frente a uma injúria aguda, né? Então, a gente tem essa mudança aí de qualidade, né? Você mandar um paciente para casa sem nenhuma medicação faz diferença. Redução de alta hospitalar, então, como eu falei, né, de 70% dos pacientes que iam embora com anticonvulsivante caem para 37% dos nossos dados. E monitorização com protocolo de tratamento. Reduz o tempo de internação hospitalar em 9,7 dias e reduziu também pacientes em estado de mal epilético, de 46% para 36%. Eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, falei muito rápido, fiquem à vontade para perguntar. Grudou aqui. Eu queria agradecer, então, Bianca. Deixa eu só colocar um negócio da voz.
Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso fazer para ela por causa dessa questão do microfone aqui. Se não, a gente ainda vai ter uma outra aula no outro momento, né, sobre a questão dos traçados. E agora a gente vai estar encerrando a nossa transmissão ao vivo, tá? E depois a gente vai estar tentando ver se a gente consegue instalar o equipamento em algum bebê lá da UTI para a gente entender na prática como funciona, tá? Então, acho que eu vou estar encerrando a transmissão ao vivo aí. Agradeço a todo mundo que participou, agradeço a Obrigada. Bianca pela exposição aí. Muito obrigado.